Sabe aquela tabela periódica que muita gente vê como um bicho de 7 cabeças na aula de química? Bom, hoje a gente vai desvendar esse mistério. Vamos ver que, na verdade, ela é como um mapa elegante e super lógico de tudo que existe no nosso universo. E tudo isso começa com uma pergunta bem fundamental. Pois é, vamos lá. Essa é uma das perguntas mais antigas que a humanidade se faz. Se a gente pudesse desmontar tudo, desde as estrelas mais distantes até a cadeira onde se está sentado, qual seria o material básico de tudo? E a resposta, no fundo, é bem direta. Tudo, mas tudo mesmo, é feito de uma combinação de uns ingredientes básicos. São os elementos químicos. Pensa neles como se fossem as pecinhas de um Lego universal. Ok, mas o que faz um elemento ser ele mesmo? A regra é uma só e é bem específica. É a quantidade de prótons que os átomos daquele elemento têm no núcleo. Essa é a identidade dele. E essa contagem de prótons tem um nome oficial. É o número atômico, representado pela letra Z. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse o CPF de um elemento. É um número único que define quem ele é e o diferencia de todos os outros. Não tem como confundir. Agora, para ficar bem claro, olha o oxigênio. Ele sempre vai ter 8 prótons. Fim de papo. Se um átomo tiver 20 prótons, ele simplesmente não é oxigênio. Ele é outra coisa, é o cálcio. Mudou o número atômico, mudou completamente o elemento. Claro que com tantos elementos, as pessoas sempre precisaram de um jeito de abreviar as coisas, de usar símbolos. Os alquimistas, por exemplo, eram bem poéticos. Ouro era o sol, a prata era a lua. É bonito, né? Mas imagina só a confusão para a ciência moderna, com cada país usando um desenho diferente, não ia dar certo. Foi aí que, lá no século XIX, um químico chamado J.J. Berzelius teve uma ideia genial. Ele falou basicamente, pessoal, a gente precisa de uma língua universal para a química. Símbolos que todo mundo, em qualquer lugar do planeta, pudesse entender. E a lógica que ele criou é a que usamos até hoje. A maioria dos símbolos vem do nome do elemento em latim ou grego. É por isso que o ouro é AU, que vem de aurum, em latim, e a prata é AG, de argentum. Isso acabou com a confusão e criou um padrão que funciona no mundo inteiro. Certo. Então, quantos desses blocos de construção a gente conhece? Oficialmente, até hoje, são 118 elementos. Alguns a gente acha por aí na natureza e outros, mais pesados, foram criados em laboratório. E isso nos traz ao grande desafio. Beleza. Temos 118 identidades químicas diferentes. Como é que se organiza tudo isso de um jeito que faça sentido? Que não seja só uma lista gigante e aleatória? A solução para esse quebra-cabeça é a tabela periódica. E a genialidade dela tem duas regras bem simples, mas muito poderosas. Primeiro, os elementos são colocados em ordem crescente do seu número atômico, o tal do CPF. E segundo, e essa é a grande sacada, eles são alinhados de um jeito que elementos com jeitão parecido, com propriedades químicas semelhantes, fiquem juntos. E o resultado final é? Este aqui, a tabela periódica completa. É aquele nosso mapa da matéria. Cada quadradinho é um elemento, com sua identidade única. Tudo organizado nesse sistema brilhante. Problema resolvido. Ok, então com o mapa em mãos, como a gente começa a ler? É simples. Vamos primeiro olhar na horizontal. Cada linha deitadinha dessas é chamada de período. Olha só, por exemplo, o período 4 que está destacado. Conforme a gente vai caminhando da esquerda para a direita nessa linha, as propriedades dos elementos vão mudando, mas de uma forma gradual, super previsível. Agora vamos para outra direção, a vertical. As colunas em pé são chamadas de grupos, ou, de um jeito bem mais intuitivo, famílias. E olha, essa palavra família é perfeita. É perfeita porque, assim como numa família de verdade, os elementos que estão na mesma coluna, no mesmo grupo, têm traços em comum. Eles compartilham propriedades químicas, se comportam de maneira parecida. É aqui que a segunda regra da organização da tabela brilha. Vamos pegar um exemplo prático. A família dos gases nobres, lá no último grupo, o 18. Hélio, neônio, argônio, todos eles têm uma personalidade em comum. São superestáveis, bem na deles e quase nunca reagem com outros elementos. Esse é o jeitão da família. E é aqui que a gente vê o verdadeiro poder da tabela. Ela não é só um catálogo, um álbum de figurinhas dos elementos. A estrutura dela é tão lógica, tão perfeita, que os cientistas conseguiram prever a existência e as propriedades de elementos que nem tinham sido descobertos ainda, só olhando para os espaços vazios no mapa. No fim das contas, é isso que a tabela faz. Ela decodifica a lógica fundamental da matéria.
Ela mostra pra gente que o universo não é um caos de substâncias, mas sim um sistema com uma ordem interna, uma ordem muito bonita por final. Para fechar, fica uma provocação que mostra bem esse poder. Se por acaso amanhã descobrirem o elemento 119, onde ele entraria na tabela? A resposta é que a gente já sabe. A lógica da tabela já nos diz onde ele vai ficar e até nos dá pistas de como ele vai se comportar. Isso mostra que o nosso mapa da matéria ainda tem alguns cantinhos para serem explorados.